A paz Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para falar da palavra de Deus e refletirmos aquilo que Deus quer falar conosco. Livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 2, no versículo 1, está escrito assim: E me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que ele me falava. O texto ao qual nós lemos aqui é um texto muito conhecido, pois vai falar de um profeta muito conhecido da Bíblia, o profeta Ezequiel. No capítulo 2, a Bíblia descreve o chamado de Ezequiel, a vocação de Ezequiel. Ezequiel, filho do sacerdote Buzi, como está no capítulo 1, no versículo 3, versículo 4, vai dizer que ele era filho do sacerdote Buzi. Buzi era sacerdote daquela época, da sua geração. E Ezequiel, ele tinha um sonho de ser como seu pai. Todo filho, provavelmente quase todos eles, quer ser como seu pai, exercer o que o seu pai exerce, principalmente para o cargo de sacerdote. Não era para todos, somente a tribo de Levi tinha esse direito de ser sacerdote. Ezequiel nasceu com esse sangue azul na veia. Ele tinha o direito de ser sacerdote na casa de Deus. O pai de Ezequiel era sacerdote. O avô de Ezequiel, sacerdote. O bisavô, o tataravô de Ezequiel era sacerdote. Ele vinha de uma linhagem sacerdotal. E ele tinha um sonho, um objetivo, uma vocação de ser sacerdote. Mas quando ele tinha 17 anos, diz a história judaica, e a Bíblia Sagrada vai nos dizer, que ele foi levado para a Babilônia. Na terceira leva dos caldeus, os caldeus já tinham ido 2 vezes em Jerusalém, já tinham destruído o templo, e agora, pela terceira vez, eles vão até Israel, a nação de Israel, e leva Ezequiel com mais outras pessoas para ser escravo na Babilônia. Ezequiel não tinha culpa por o motivo de estar indo à Babilônia agora como escravo, pois tinha sido a sua geração que tinha se corrompido. Tinha sido a sua geração, o seu povo, a sua família, que tinha se corrompido e abandonado o Deus de Israel. Tinha abandonado o Senhor Deus. Tinha abandonado o Deus que tinha colocado eles na terra da promessa, a terra que manda leite e mel, Canaã. O povo agora estava ingrato com Deus. O povo tinha abandonado o seu Deus e começaram a fazer ciúme ao Deus Criador, adorando a imagem, adorando criaturas, adorando objetos feitos por mão humana. Paulo vai dizer que o que estão nas imagens são espíritos imundos para cegar as pessoas, para os levar a conduzir a um caminho errado ao qual Deus não se agrada. De Gênesis a Apocalipse, toda a Bíblia vai nos ensinar que é pecado nós adorar qualquer coisa além de Deus. Seja filho, seja carro, seja dinheiro, seja esposo, filho, esposo, seja o que for, não só a imagem, mas seja o que for, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus é pecado. E Deus então se irou com a nação de Israel, pois ele tinha abandonado ele para adorar a imagem de escultura. Deus agora pesa a sua mão, permite que os caldeus agora vá até a nação de Israel, destrua o templo, leve aprisionado o seu povo. E o povo agora vai passar 70 anos na Babilônia como escravo. Eles não nasceram para ser escravos. Eles nasceram para adorar a Deus, para glorificar o Senhor, manifestar o reino de Deus aqui nessa terra, como eu e você. Você e eu
não nascemos para ser escravo do sistema. Eu e você não nascemos para ser escravo da religião. Eu e você não nascemos para ser escravo do pecado. Eu e você não nascemos para ser escravo da prostituição, da idolatria. Eu e você não nascemos para ser escravo da mentira, do achismo e tantas coisas que nos afastam de Deus. Nós não nascemos para ser aprisionados. Nós nascemos para ser livres para adorar a Deus. Nós nascemos para ser livres para cultuar e adorar o único Deus que é digno de glória, honra, adoração. Israel tinha pecado contra Deus e Deus agora vai permitir que os seus inimigos os oprima, os aprisione, os leve como prisioneiros para ser cativo. E agora vão passar 70 anos. Ezequiel estava com 17 anos quando foi preso e levado para a Babilônia. 17 anos. Ele tinha passado toda a sua vida estudando as 613 leis judaicas que era necessário de ele estudar. Cerca de 13 anos ele passou estudando os livros, se separado do mundo, se separado das amizades, das rodinhas. 13 anos da sua vida ele passou para que então pudesse começar a exercer o sonho que ele tinha de adentrar no santuário, naquele tabernáculo, aonde estava a Arca da Aliança, no Santo dos Santos. Esse sonho que ele tinha de adentrar nesse lugar, pois, como eu falei, não era para todos que podia entrar no santuário, somente a nação de Israel, ou melhor dizendo, somente a tribo de Israel, a de Levi, podia adentrar no santuário de Deus. Ele tinha esse sonho, como seu pai, os seus antepassados entraram. Com 17 anos agora, vai ser levado para ser escravo. Vai ser levado para ser escravo na Babilônia. E Deus, agora, estava sondando o coração do povo. Deus agora estava sondando o coração daqueles jovens, daqueles homens, daquelas mulheres, daquele povo aprisionado. Se assim então amolecesse o coração e se dispor a obedecer a Deus e não se conformar com a situação que estava, Deus levantaria novamente aquele povo, ou talvez uma pessoa, para fazer a diferença naquela geração e naquela situação. Da mesma forma que Deus estava passando o olho sobre a nação de Israel naquele momento difícil, Deus, nesses últimos dias, está com seus olhos fitos sobre a face da terra, procurando os homens e mulheres que queiram ser profeta nesses últimos dias, que queiram ser homens e mulheres instrumento nas suas mãos, que não somente conheça quem é Deus, mas que tenha intimidade, que tenha relacionamento com Deus. Deus está com seus olhos olhando da sua eternidade para a terra, procurando homens e mulheres que queiram ser usados por eles. Deus passando uma vistoria sobre a face da terra e sobre a nação de Israel. Deus vai encontrar o coração de Ezequiel. Ezequiel agora estava com 22 anos. No capítulo 2 de Ezequiel, ele estava com 22 anos de idade. E tinha 17 anos quando foi levado. Se passaram 5 anos. E Deus estava, aleluia, Jesus, em silêncio com Ezequiel. 5 anos sem Deus se manifestar para Ezequiel. 5 anos sem Deus falar com Ezequiel em silêncio. Quanto tempo você suportaria Deus ficar em silêncio com você? Quanto tempo eu e você suportaria de não ouvir a voz do Senhor? Eu não falo de ler a Bíblia, pois essa aqui é a palavra de Deus. Mas quem tem intimidade com Deus sabe do que eu estou falando. De ouvir a voz suave do Espírito Santo, com aquela voz de muitas águas dentro de nós. Ezequiel estava dessa forma, 5 anos sem ouvir a voz de Deus. E mesmo assim, ele permaneceu fiel a Deus. Mesmo assim, ele permaneceu com fidelidade ao Senhor. Deus está procurando homens e mulheres, aleluia, Jesus, de identidade, que mesmo aonde quer que ele esteja, a situação que estão passando, a geração que estão vivenciando, o momento que estão apreciando das suas vidas, mesmo assim,
continua sendo fiéis a Deus e glorificando o seu santo nome. Mesmo assim, continua falando que Deus é bom. Mesmo assim, continua falando que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus da sua eternidade olhou para a terra e viu Ezequiel, um coração sincero, a sua fidelidade. Deus, dá para você imaginar, Deus não suportando mais, dizendo: eu encontrei um coração que ainda não se corrompeu. Encontrei um coração que mesmo na geração perversa, numa geração corrompida, eu encontrei um coração fiel a mim. Aleluia. Ezequiel continuava sendo fiel a Deus, mesmo sendo escravo na Babilônia, carregando uma canga nas suas costas, barro, argila carregando. Mesmo assim, continuou sendo fiel a Deus. E Deus se agradou. No capítulo 1 ao capítulo 2, vai dizer que Deus agora, quando Ezequiel se encontrava à beira do rio Quebar, os céus vão se abrir sobre o cabeça de Ezequiel. E Deus vai mostrar para ele, não um santuário terreno como ele queria entrar, mas Deus vai mostrar o santuário celestial, onde os querubins estavam diante do trono da presença de Deus. O próprio Deus sentado no seu trono com a semelhança de um fogo brasador. Ezequiel vai deslumbrar daquela visão. Ezequiel vai desfrutar daquela visão e vai cair com o rosto em terra, como está no capítulo 1, versículo 28. Quando ele vê aquela glória, a nuvem Shekinah se aproxima de Ezequiel. Ezequiel cai por terra, pois ele não aguentou o poder de Deus, não aguentou ver aquele deslumbre daquela visão, daquela presença, e ele, como um homem, como um corpo físico, ele caiu por terra. Tamanha a glória, a presença e a visão que ele teve da presença de Deus. No versículo 4 do capítulo 1 vai dizer que veio um vento vermente e impetuoso sobre aquele momento, naquele lugar. Esse vento é o vento do Espírito. A Bíblia diz que era um vento vermente, impetuoso, como foi em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. O mesmo vento que soprou sobre os apóstolos estava soprando agora nesta visão no profeta Ezequiel. O vento do Espírito Santo de Deus, ele quer soprar sobre o teu ministério. O vento do Espírito de Deus quer soprar sobre a sua vida. O vento do Espírito de Deus quer soprar sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre o nosso ministério. Talvez aqui está a diferença de alguns ministérios, de alguns chamados, porque uns permite que o vento do Espírito envolva ele, a Shekinah de Deus envolva ele, a ponto de ser totalmente consumido pela glória e pela presença de Deus. Esses faz a diferença. Outros já não querem permitir que o vento do Espírito venha sobre as suas vidas, porque vão pensar naquilo que as pessoas vão falar dele, vão pensar naquilo que as pessoas vão criticar ele. Ezequiel é conhecido como profeta maluco, esquizofrênico, doido da cabeça, pois as visões que ele tinha eram anormais. As visões que ele tinha não eram visões terrenas, não eram visões normais, mas visões espirituais. A maioria dos estudiosos não gosta de ler o livro do profeta Ezequiel, pois é um livro de anormalia espiritual, somente com aqueles que têm o Espírito de Deus, pois o Espírito que estava sobre Ezequiel vai testificar sobre aquele que tem o Espírito de Deus. Deus está procurando homens e mulheres que volte a ter visões como Ezequiel teve. No capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que ele viu visões de Deus. Está escrito, ele tinha visão, não era coisa da sua mente. A visão dele não era coisa da sua mente, coisa de fanático, não. As visões que ele tinha, a Bíblia vai dizer que eram visões de Deus. São esses homens e essas mulheres que Deus está procurando nesses últimos dias. Homens e mulheres que queiram desfrutar das visões de Deus, para que o seu ministério venha a ser um ministério de visão, um ministério, visões do Espírito, visões de ganhar almas, visões de manifestar o poder de Deus onde quer que você esteja, visões de ensinar o povo verdadeiramente a palavra de Deus. Temos que ter equilíbrio, mas esse equilíbrio não podemos desprezar
o poder de Deus. Este equilíbrio não podemos desprezar. As escrituras sagradas, as visões, as revelações, os arrebatamentos de espírito, pois de toda a Bíblia Sagrada, vamos ver arrebatamento de espírito, visões de Deus, o espírito saindo do homem e tendo visões sobrenaturais com o Senhor. João vai ter isso na ilha de Pátimo. Jeremias, Ezequiel, Isaías e tantos outros homens desfrutaram dessa intimidade com Deus. Deus quer dar essa intimidade para mim e para você nesses últimos dias. Joel vai profetizar no capítulo 2, versículo 28 a seguir, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Começou a se cumprir essa profecia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, aonde o Espírito desceu sobre a igreja de Cristo, e muitos começaram a rir daquele povo, porque estava falando em maravilhas de Deus. Começaram a apontar o dedo e dizer: tão bêbado. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, antes de ser cheio, negou Jesus, mas agora cheio do Espírito Santo, vai dizer: aqui não tem ninguém bêbado, mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramaria do seu Espírito sobre a carne dos seus filhos, profetizarão, terão sonhos e visões. Se iniciou naquele momento, e daquele dia para cá não tem parado mais. Homens e mulheres têm tido revelações com Deus anormais, sobrenaturais. Deus, nesses últimos dias, quer te levar num grau de espiritualidade como você nunca teve, para glorificar, honrar o santo nome de Deus e manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. Ezequiel começou a ter essas visões do Senhor. O ministério de Ezequiel começou dessa forma, com visões de Deus. Que forma você tem começado o seu ministério? Que forma você tem levado o ministério que Deus tem te levado? Você tem ficado só com água nos tornozelos? No capítulo 47 de Ezequiel, vai dizer que ele teve outra visão. Deus levando ele num grau de intimidade maior. Umas águas que saíam do trono de Deus. E o anjo do Senhor apareceu para Ezequiel e falou: Ezequiel, vem mais para frente. Ezequiel agora estava com os pés nos tornozelos, com água nos pés no tornozelo. E o anjo falou: Ezequiel, vem mais para dentro, Ezequiel, das águas. Ezequiel agora começa a entrar, e águas agora dava pelos joelhos. E o anjo falou: Ezequiel, vem mais. Ezequiel entra, a água agora dá pelos lombos. Estava já para o seu pescoço as águas. E o anjo falou: Ezequiel, vem mais para dentro. Ezequiel olha e fala: agora não tem como mais andar. Só dá para atravessar este rio a nadando a braço. Ou seja, Deus não quer que você esteja só neste nível de espiritualidade, só com água nos tornozelos. Água nos tornozelos fala basicamente do nosso início na fé. Quando nós somos salvos, nós já recebemos águas pelos tornozelos. Mas Deus quer muito mais de mim, de você. Ele quer que nós se mergulhem nas águas do Espírito Santo e tenham uma intimidade maior. Quando você aceitou a Cristo, quando você reconheceu e confessou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da sua vida, você já recebe uma intimidade. Você já é mais espiritual daqueles que não conhecem a Cristo, pois você aceitou Jesus Cristo e já entrou numa dimensão espiritual diferente dos demais. Mas você está ainda com água nos pés. Deus está dizendo: venha mais para dentro das águas. Mergulhe nas águas do Espírito Santo. Venha mais para cá. Venha mais para dentro. Tenha intimidade comigo. Ezequiel entrou. Água deu nos joelhos. E água no joelho fala de oração. De uma intimidade maior que Deus quer com o seu povo. Mas tinha mais. Água pelos lombos. E Deus quer mais. Deus falou: Ezequiel, tem mais. Se você quiser, tem mais. O interessante é que é opcional. Você decide aonde quer ficar com Deus. Você decide aonde quer ficar com o Senhor. Você e eu decidimos que grau queremos chegar com Ele de intimidade. Eu te pergunto, até onde você quer chegar com Deus? Você quer ficar aí parado? Deus quer te usar em revelações, em profecias, os dons espirituais, como está em 1 Coríntios 12, e 13 e 14. Deus quer te dar dons que os normais não têm. Deus quer te dar visões, o que os normais não têm. Ah, mas aí você coisa de fanatismo. Não, temos que ter o equilíbrio. Temos que ter a letra, mas também temos que ter a graça.
As duas juntas são algo extraordinário para usarmos na obra de Deus. Deus quer que você nada nas águas do Espírito Santo do Senhor. Deixa Deus falar com você neste momento. É um tempo de você assumir o teu chamado. É um tempo de você tomar posição daquilo que Deus quer para a tua vida. Aceitar o chamado de Deus na sua vida e deixar que as águas do Espírito Santo envolva todo o seu ministério e o seu chamado. Ezequiel queria ver e adentrar no santuário terreno. Deus mostrou para ele o santuário celestial. Ezequiel queria ver querubins de ouro. Deus mostrou para ele querubins verdadeiros. E ele viu a face do Senhor naquele momento, naquela visão. Comece a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus está requerendo de mim, de você, de nós, uma intimidade maior como nós nunca tivemos para glorificar e exaltar o teu santo nome. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Estamos no canal Deus Fala Comigo, no momento do canal do pastor Jair. Compartilhe e deixe o seu like e deixe Deus te usar. Aceite o teu chamado em nome de Jesus.